Alegra, já... isso que eu ia falar. Isso, não é? Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um mini curso. O nosso curso hoje é a importância da correlação entre os exames audiológicos. Muito obrigada pela adesão de vocês. Nós vamos ter uma noite com certeza maravilhosa. Para dar esse mini curso, nós temos a professora Letícia Borges, que é mestre e doutora em Ciências Médicas pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, pela da Faculdade de Medicina Unicamp. Tem doutorado sanduíche realizado no Departamento de Audiology e Speech Pathology na Universidade de Melbourne, na Austrália. Professora de Audiologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e é professora do aprimoramento do processamento auditivo central pelo Cefac. É sócia fundadora da clínica Brain Care Campinas, tem experiência em audiologia clínica com ênfase em avaliação no processamento auditivo central, treinamento auditivo, avaliação eletrofisiológica e avaliação vestibular. E é coordenadora do nosso curso de aprimoramento da Fonotrade. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Queria agradecer a Alegra a oportunidade de estar aqui na noite de hoje e também a oportunidade de, junto a ela, a gente ter elaborado um aprimoramento, que acho que é uma lacuna aí na audiologia. E hoje nós vamos falar de um tema que eu amo, que é a audiologia e essa correlação, que eu acho que é algo tão importante para o dia a dia, porque senão a gente fica fazendo exames isolados e depois não consegue juntar tudo para um diagnóstico e um direcionamento mais adequado para os nossos pacientes. Então, espero que vocês aproveitem a aula de hoje. Eu estou à disposição no chat, se vocês quiserem tirar alguma dúvida durante a minha aula. Então, fiquem à vontade para que a gente seja um bate-papo aí na noite de hoje. Eu vou compartilhar minha tela. A gente não confirmou. Elas podem abrir o microfone? Você prefere que elas escrevam no chat? Como você prefere para eles ficarem? Se tiver alguma dúvida, quiser abrir o microfone, pode abrir. Como são muitas pessoas, às vezes eu não consigo localizar, né? Então, pode abrir o microfone ou escrever no chat, que quando tem alguma pergunta no chat, ele pisca, eu consigo já visualizar na hora e eu abro para tentar esclarecer aí as dúvidas. Então, vamos fazer essa noite super agradável, onde a gente vai ter um bom bate-papo, a gente vai ouvir, então você faz a sua explanação e depois a gente até também pode trocar, né? Com certeza, com certeza. Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Espero que todos estejam ouvindo e qualquer dúvida em relação a suporte técnico, a Alegra e a Fonotrade estão aí para auxiliar vocês em relação a isso. Então, a aula de hoje foi pensada, né, em falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre a importância da correlação entre os exames audiológicos. Às vezes, a gente não faz todos os exames, então, mas você recebe, né, e aí é importante entender como usar aqueles exames que às vezes você recebeu junto com o seu paciente e o que aquilo quer dizer. Então, é esse o objetivo de hoje, a gente tentar entender todos os testes da audiologia e no final eu vou apresentar um caso juntando algum deles, pensando nesse raciocínio clínico. Então, quando eu dou aula sobre audiologia na faculdade ou mesmo em algum curso, o meu objetivo principal é sempre pensando nesse raciocínio clínico. Eu acho que o audiologista, se ele não tiver o raciocínio clínico, ele vira um técnico. E aí não é o que a gente quer, mediante nossos anos de estudo, né? Então, vamos pensar então um pouco sobre isso. Fazendo uma contextualização do que a fonoaudiologia, dentro da fonoaudiologia, ela é uma especialidade, né, da fonoaudiologia, e tem como objetivo, né, ela vai estudar a ciência, então ela é o ramo da ciência que vai estudar a audição,
o equilíbrio e esses distúrbios relacionados com o objetivo da gente conseguir fazer prevenção, diagnóstico e reabilitação dos distúrbios da audição. Então, quando a gente pensa, né, em audiologia, a gente sempre pensa em qual sistema eu vou avaliar. E aí nós estamos falando do sistema auditivo periférico e do sistema auditivo nervoso central. Então, são essas áreas que nós vamos estudar quando a gente pensa na audiologia. Muitas pessoas, às vezes, ficam mais restritos aos exames do sistema auditivo periférico e até dentro, né, da audiologia, a gente se especializa mais em algumas regiões. Então, sistema nervoso auditivo central ou sistema vestibular, e aí a gente acaba se especializando da especialidade, né? Então, a gente fica bem restrito, às vezes, a alguns testes, e sem a gente, às vezes, estar tão fixo, né, naquela função, que esquece de ampliar esse leque para que a gente consiga realmente visualizar além daquilo que a gente já faz. Então, dentro da audiologia, quais são os testes que integram isso? Então, a gente tem, né, no nosso sistema periférico, a avaliação audiológica, que é super importante, envolvendo, né, audiometria tonal, vocal e mitanciometria, as emissões autoacústicas, a avaliação autoneurológica e a eletrococleografia. Eu coloquei a eletrococleografia aqui, que é um teste que avalia o sistema periférico, porém, aqui eu não tenho, aqui no Brasil, conhecimento de que algum audiologista ou fonoaudiólogo realize o teste ou fique junto com o médico, mas quando eu fiquei na Austrália, na primeira vez que eu fui em 2005, fazendo estágio num hospital lá, o audiologista que fazia a eletrocócleo. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar uma audiologista em alguns exames, mas aqui no Brasil, o médico que fica mais restrito, né, a essa avaliação, e eu coloquei porque é importante a gente entender o que ela significa. No sistema nervoso auditivo central, nós temos vários testes que avaliam essa região. Então, falando do processamento auditivo, dos potenciais evocados auditivos, e aí nós temos o de tronco encefálico, o de média latência, o de longa latência. E acho que o grande desafio é realmente a gente conseguir correlacionar o periférico com o central. Então, ou até mesmo dentro dos testes do sistema auditivo central, como que eu correlaciono uma alteração do processamento com o eletrofisiológico? Que dado aqui do processamento auditivo me faz pensar em o que esperar de uma avaliação eletrofisiológica? E cada vez mais nós temos esses testes à nossa disposição. Então, uma criança que às vezes faz uma avaliação de processamento auditivo, seria interessante a gente investigar outros testes que também avaliem esse sistema, que sejam testes objetivos e que às vezes não dependam tanto de uma resposta comportamental da criança. E é isso que a gente realmente vai discutir ao longo da nossa noite. Então, como que a gente faz isso, né? Como que eu correlaciono os testes da audiologia uns com os outros? E eles não fiquem meramente aí vagando, né? Se a gente vê uma inter-relação entre eles. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar é que você precisa conhecer exatamente a fisiologia e a anatomia do sistema auditivo, tanto periférico quanto central. Então, quando eu conheço as áreas e a funcionalidade de cada uma, eu consigo entender o que cada teste avalia. Então, e aí essa indicação fica muito mais, tem um significado muito mais preciso quando eu sei o que eu quero esperar, ou o que eu quero avaliar. Eu quero avaliar córtex, eu quero avaliar cóclea, eu quero avaliar tronco.
Então, eu preciso conhecer meu sistema auditivo, a fisiologia dele, porque senão, às vezes, eu peço um exame, vou pedir o P300, porque está na moda, todo mundo faz P300, mas qual que é a região que esse exame avalia? Porque se a gente não souber essa fisiologia, quando eu recebo um exame, se ele estando normal ou alterado, eu não consigo identificar o que aquilo vai trazer de benefício para a conduta do meu caso. Então, esse é o ponto principal quando eu penso quando eu correlaciono os testes que eu faço. Eu sempre faço os testes pensando, então, nessas regiões anatômicas do sistema auditivo. E pensando, então, no sistema auditivo periférico, antes da gente pensar em como correlacionar todos eles, eu gostaria de apresentar as principais informações de cada teste para que realmente a gente consiga, no final da nossa aula, juntar isso dentro de um caso clínico. Então, fica muito mais fácil quando eu conheço todos os testes que eu tenho à minha disposição e aí o que esperar de cada um deles. Então, tudo começa na audiometria. Então, quando a gente está na faculdade, né, quando a gente começa lá nosso estágio na clínica audiológica, a primeira avaliação que a gente aprende é a audiometria. E às vezes ela parece tão simples, tão fácil de ser realizada, mas ela é um teste que vai trazer uma importância significativa no meu caso, né, no caso dos nossos pacientes. Então, quando um paciente consegue realizar esse exame, ele é o padrão ouro que vai avaliar a audição. Então, muitas vezes a gente, vou pedir um potencial objetivo para eu ver limiar auditivo, mas se o paciente consegue responder uma audiometria, ela é muito mais válida do que a gente, às vezes, só pensar em testes objetivos para realmente identificar esse menor limiar auditivo que o paciente consegue perceber. Então, a audiometria, ela vai identificar esses limiares auditivos e conseguir fazer essa identificação de tipo, grau, configuração da perda auditiva por orelha. Então, quando eu começo a audiometria e eu identifico uma falha nesse sistema periférico, sabendo o tipo, então, é uma alteração de condução, é uma alteração coclear, ou esse exame me dá indícios, né, de questões retrococleares, eu já consigo, a partir deste teste, pensar em quais testes eu vou complementar, então, esse diagnóstico. Se eu tenho uma perda auditiva e eu tenho dúvida em relação, né, a essa perda, ou se aquele paciente não conseguiu responder de uma maneira adequada, aí sim eu tenho testes que podem complementar e me ajudar a identificar exatamente esse nível auditivo. A audiometria, ela é super importante para o topodiagnóstico, então, para a gente identificar onde que está a lesão de orelha externa, orelha média ou orelha interna, e a partir, né, desses limiares auditivos e da logoaudiometria, a gente consegue, então, avaliar a discriminação de fala e aferir também esse conjunto se isso tem indícios, né, ou suspeita de alterações retrococleares. A gente discute muito quando a gente fala de processamento auditivo, que é uma área que eu particularmente me dedico mais, mas a discriminação de fala nos diz muito dentro de uma audiometria. Então, o quanto que aquela criança ou aquele adulto com limiares auditivos, né, às vezes dentro do esperado, ou até uma perda auditiva mais leve, o quanto que essa discriminação de fala está compatível com esse resultado. E principalmente em crianças. Eu tenho uma audição completamente normal, e eu tenho uma discriminação de fala ruim. O que isso me faz pensar? Né? Está correto? Então, a gente tem que discutir isso, porque muitas vezes eu recebo exames
que a pessoa fez isoladamente, então fez o limiar tonal, fez a discriminação e não viu uma correlação entre eles. Então, se uma discriminação está muito ruim dentro de um limiar auditivo normal, eu preciso retestar essa discriminação, ter certeza disso, porque isso vai me fazer pensar sobre algo, então, que está alguma questão retrococlear, com uma audiometria dentro do esperado, com uma discriminação de fala muito ruim. Mais para frente a gente vai ver, né, neuropatia auditiva, quando eu penso nisso. Então, eu acho que essa análise, né, da discriminação de fala, ela é super importante quando a gente está dentro, né, de uma avaliação auditiva. E essas informações, e a partir disso, a gente vai ter, então, informações sobre esse processo de habilitação ou reabilitação. Então, uma perda auditiva, o que eu posso fazer, né, para ajudar o meu paciente a ouvir melhor, então, num processo de reabilitação, um aparelho auditivo, enfim. E isso depende desses resultados. Quando a gente pensa, então, na continuidade dessa avaliação audiológica básica, a gente pensa na imitanciometria, e aí isso envolve, então, tanto a timpanometria quanto a pesquisa dos reflexos do músculo do estapédio. E aí, essa timpanometria, ela vai refletir essas medidas eletroacústicas que contribuem para avaliar a integridade de orelha média, e com isso eu tenho, então, a informação da curva timpanométrica, que vai realmente me dar informações sobre esse estado mecânico da orelha média. Então, qual é essa condição, por meio da pressão que a gente exerce no meato acústico externo, qual é essa condição de orelha média que eu tenho naquele momento? Então, eu tenho uma pressão dentro do esperado, eu tenho uma rigidez de cadeia e é configurado, né, pela curva tipo AS, ou eu tenho uma disfunção tubária, que a gente configura, né, uma curva tipo C, então uma pressão negativa, uma curva do tipo B, então indicando, né, uma alteração mais de orelha média envolvendo líquido dentro dessa orelha média, e uma curva com uma compliância muito aumentada, né, então a gente pensa numa curva tipo AD, e aí pode nos remeter à disjunção de cadeia. Então, isso daqui me traz informações importantíssimas que têm que ser correlacionadas com os limiares auditivos e com os outros testes. Não tem como a gente pensar num exame, por exemplo, de emissões autoacústicas, num exame eletrofisiológico ou num processamento auditivo, se eu também não penso como que está o funcionamento periférico. Então, eu já recebi vários pacientes com alteração na timpanometria para avaliação do processamento auditivo. E, às vezes, o médico falava, não tem problema, pode realizar, o limiar auditivo está normal. Mas o limiar auditivo está normal, mas e a condição que depois que eu ouço essa informação, tudo bem, ela chegou na cóclea, mas eu posso estar com uma pressão negativa e ouvir aquela informação mais distorcida. E isso vai influenciar na minha resposta dentro de um exame subjetivo como processamento, ou até impedir respostas normais num teste de emissões autoacústicas. Então, essa correlação, ela sempre tem que existir e isso também confirma aquele meu diagnóstico. Então, se eu tenho uma curva do tipo C ou do tipo B, pode ser que eu tenho que esperar uma alteração de condução. E isso precisa estar relacionado com os meus resultados dos meus limiares auditivos. E dentro dessa imitanciometria, algo que a gente realiza, que é de extrema importância, é a pesquisa, então, do reflexo estapediano.
que é uma atividade, então, que ela é exercida pelo tronco encefálico. Então, a gente tem nervo auditivo, núcleos, na verdade, núcleos cocleares e complexo olivar superior, não, núcleos cocleares e o complexo olivar medial, e a gente tem, então, essa resposta, né, desse tronco mediante a uma estimulação sonora, e essa presença dessa integridade do reflexo, ela vai depender, então, dessas vias de entrada, de vias de associação e as vias de saída, para que eu realmente consiga analisar como que está esse sistema até nervoso central. Então, quando as pessoas falam que o reflexo stapediano, ele tem, quando presente, né, ele indica que está acontecendo uma proteção de orelha interna, ele é muito mais do que isso. A gente sabe que os estudos mostraram, né, que a presença do reflexo, ele, além de proteção da orelha interna, ele vai ajudar na separação do sinal auditivo em relação a outros ruídos internos, então, do próprio corpo e do meio ambiente. Ele vai ajudar no controle de atenuação de frequências de sons de fala, então, favorecendo essa percepção dos sons das frequências agudas, e também na atenuação dos sons vocalizados e no reconhecimento da fala para sons de forte intensidade. Então, a gente, às vezes, pode correlacionar, se não existir um passado otológico, né, crianças tiveram muitas otites, a ausência desse reflexo com algumas dificuldades relacionadas às funções auditivas centrais. Então, de atenuação de sons, de figura fundo e desses reconhecimentos de fala de forte intensidade. Pensando, então, um pouco mais para frente, né, da orelha média, a gente entra, então, nas emissões otoacústicas, e aí, aqui, nós vamos avaliar, né, de uma maneira objetiva, esse funcionamento coclear, mais especificamente, pensando das células ciliadas externas. Então, ela é tão conhecida já no nosso dia a dia, né? Quando a gente pensa em triagem auditiva neonatal, a gente diretamente associa as emissões otoacústicas, mas ela também tem outros papéis que não só a triagem auditiva, mas o diagnóstico diferencial entre essas patologias sensoriais e neurais. Então, quando a gente pensa aí na neuropatia auditiva, as emissões otoacústicas, elas podem representar um papel importante nesse diagnóstico, porque quando a gente pensa na neuropatia, a gente está pensando numa desincronia de nervo auditivo para frente e não afetando, então, a cóclea, e você teria uma resposta positiva aí, dessa avaliação. Alguns casos, às vezes de crianças ou adultos que são avaliados mais tardiamente, diagnosticados mais tardiamente em relação à neuropatia auditiva, às vezes a gente já não tem a presença das emissões, mesmo num paciente que tem esse diagnóstico. Mas é importante a gente associar essa resposta como um funcionamento adequado da minha cóclea, né, das minhas células ciliadas externas. Também ela pode ser utilizada para monitoramento de saúde coclear, então a gente utiliza as emissões em casos de análise e investigação ototóxica, acompanhamento de pacientes que utilizam essa medicação, funcionários que trabalham expostos a ruído, a gente tem vários artigos mostrando esse monitoramento pelas emissões otoacústicas na identificação precoce de uma perda auditiva induzida pelo ruído, e na modulação eferente, então, dos mecanismos cocleares, que eu acho que é um tema que às vezes a gente não aborda tanto, e ainda tem muito estudo pela frente, que é a supressão das emissões otoacústicas. Então, o sistema eferente, ele
ele é avaliado, né, pela supressão, então a gente avalia o feixe ólivo-coclear medial, colocando um ruído para verificar, então, se há uma diminuição das respostas das emissões otoacústicas. E aí, a gente poderia, né, realizar essa supressão para ver essa funcionalidade desse feixe ólivo-coclear medial, que também é responsável pela nossa sensibilidade a sons de forte intensidade. Então, aquela pessoa com uma hipersensibilidade, né, ou mesmo autistas, o quanto que esse feixe esse sistema eferente está funcionando ou não, para que a gente consiga entender algumas reações daqueles pacientes. A partir de qual idade, uma pergunta do chat, a criança é adequado realizar a avaliação de fala na audiometria? Então, a logoaudiometria, ela pode ser realizada de várias maneiras. Então, ela pode ser feita em campo livre, não necessariamente, às vezes, a criança precisa pôr fone. A criança já conseguindo identificar, ou por ordem simples, então, a gente pedindo para a criança, mostre o pé, mostre a mão, mostre o cabelo. Crianças de 1 ano e meio já conseguem reconhecer essas ordens, às vezes já fazer esses apontamentos. Então, a gente consegue realizar a avaliação de fala nessa faixa etária, em campo livre, você põe a intensidade e você vai diminuindo a intensidade de fala no campo, identificando o menor limiar auditivo, que ela reconhece a sua voz. E quando a criança consegue colocar o fone, também pode ser feito por ordem simples, ou com figuras, estão pedindo para a criança apontar figuras, e quando a criança emite, né, consegue falar, a gente faz com palavras. Então, eu acho, Nirley, querida, né, minha amiga querida que fez essa pergunta, a gente precisa tentar todas as opções. Então, tanto que a avaliação infantil, ela realmente necessita de paciência do avaliador, porque às vezes a criança não vai deixar pôr o fone e não vai querer fazer, então você precisa ter um jogo de cintura, e às vezes nem todo mundo tem essa paciência, né, de ter esse jogo de cintura com criança, e eu já recebi várias vezes crianças que não conseguiram fazer audiometria, e quando chegaram até a mim, com técnicas que a gente tem, a gente consegue ter uma resposta comportamental da criança. Então, eu já consegui fazer audiometria condicionada em crianças de 2 anos, com fone, mas tudo depende também de cada criança. Então, mas a criança conseguindo já apontar partes do corpo, a gente já consegue fazer isso em campo ou com fone. E aí, a eletrococleografia eu trouxe mais para apresentar do que para a gente aprofundar muito, mas eu acho que é um exame que traz muitas informações a respeito também da cóclea, da orelha interna, então ela vai analisar esses potenciais elétricos que ocorrem na orelha interna, então a gente tem uma divisão, né, dos potenciais sensoriais endococleares, que envolve o microfonismo coclear, então, que é uma atividade pré-sináptica, e o potencial de somação, que já está realizando, então, essa análise de nervo auditivo na porção distal, e o evento neural, então, que é o potencial de ação do nervo coclear. Quando a gente pensa em eletrococleografia, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que ela é usada para diagnóstico da doença de Meniere, da hidrópise endolinfática. Então, quando a gente tem um aumento, né, de líquido, então uma pressão no saco endolinfático, a gente consegue medir esses potenciais e você observa uma alteração quando a gente faz essa relação da amplitude da onda, do potencial de somação e do potencial de ação. Então, você divide um pelo outro, e aí a gente tem parâmetros que vão analisar o quanto que essa resposta, né, está aumentada, indicando aí uma possível diagnóstico, né, confirmação do diagnóstico da doença de Meniere. Mas a gente também pode utilizar eletrocócleo para estimar, então, essa sensibilidade auditiva,
uma vez que, quando a gente tem uma perda auditiva, às vezes, quando a gente faz dependendo do grau da perda auditiva, a gente realiza o potencial vocal auditivo de tronco encefálico, você pode ter uma ausência de onda 1 pela perda auditiva, e aí, fazendo eletrocócleo, a gente conseguiria ver esse funcionamento, né, de nervo auditivo, que seria a região de onda 1 do potencial vocal auditivo de tronco encefálico. Então, também ajudando aí nesse diagnóstico diferencial da perda auditiva sensório-neural. E quando a gente pensa na neuropatia auditiva, com a eletrocócleo, a gente conseguiria investigar, né, analisar o microfonismo coclear, que é essa resposta pré-sináptica que a cóclea envia, indicando um funcionamento coclear, mostrando que realmente a dificuldade, né, uma ausência de resposta eletrofisiológica não vem da cóclea, e sim dessa desincronia do nervo auditivo. Então, eu posso não realizar o exame, mas saber quando até orientar esse paciente a procurar um médico, ou mesmo discutir com um otorrino sobre essas possibilidades. Então, quando a gente conhece os testes, isso permite você a ter um momento de discussão. E você sugerir, eu já fiz isso várias vezes com otorrinos que eu trabalhei, você sugerir testes que podem contribuir para esse diagnóstico. E às vezes o otorrino também nem pensou no teste, ou é algo que vocês podem discutir juntos. E pensando, então, né, na avaliação ainda periférica, a gente tem a avaliação do sistema vestibular, que vai analisar, então, o comprometimento auditivo ou vestibular, estabelecendo, então, essa localização, né, se eu tenho uma alteração periférica, central ou mista, então, se é uma questão dos canais semicirculares, se é uma alteração do sistema vestibular por um acometimento central, um AVC, né, algo que esteja, né, atrapalhando esse equilíbrio. Orientar quanto ao diagnóstico, então, a gente pode, né, realizar, quando faz uma avaliação do sistema vestibular, o médico vai receber esse exame e vai orientar o paciente quanto ao prognóstico, tratamento e acompanhamento do paciente. Então, essa avaliação, ela é essencial quando a gente, o otorrino, quer saber como que está o funcionamento do sistema vestibular. Tem uma pergunta, a partir de que idade isso pode ocorrer? Mas isso em relação a quê, Fê? Porque eu já falei tanta coisa que eu não sei agora. Se você quiser abrir o seu microfone para falar, isso... Eu estava falando, quando você escreveu da eletrocócleo, depois contextualiza um pouco mais para eu conseguir te responder. Então, finalizando a parte periférica, então, a gente teria avaliação aí do sistema vestibular. E as indicações para isso seriam, então, pacientes com tontura, desequilíbrio, o zumbido, ou uma perda auditiva sensório-neural, e que o médico quer identificar, né, que isso esteja afetando o sistema vestibular, o desvio de marcha, uma dificuldade em ter a dificuldade de você, a cinetose, quando você tem tontura ou enjoo em movimento e você não consegue andar de carro, ou ler, ou brinquedos que giram, e também síndrome de tronco encefálico ou do cerebelo. Então, ele vai contribuir para que a gente entenda como que está esse nosso sistema relacionado ao equilíbrio. E aí, olha, gente, coisa mais linda, o meu cérebro rodando. Deixa eu ver aqui. Fê, lindo mesmo, Letícia, parabéns. Gente, olha que eu vi isso. Eu fiquei assim, impressionada, né? 3D girando,
perfeito para a gente introduzir o sistema auditivo central, né? Muito bonito. Depois eu ensino como que eu coloquei isso para vocês, viu? A eletrocócleo você pode fazer em qualquer idade. Na verdade, ele é um exame... ele é mais difícil para fazer em crianças pequenas, né? Porque você tem que colocar um eletrodo extratimpânico. Então, você coloca o eletrodo acoplado na membrana timpânica, junto da membrana timpânica, com uma pasta condutora e junto com um fone de inserção. Então, por isso que é um exame que precisa ser feito assim, com o médico, ele tem que fazer uma otoscopia, ver o canal, o conduto, para ele coloca um anestésico, então, mas teoricamente, qualquer idade você pode realizar a eletrocócleo, porque isso é uma resposta coclear. Então, desde que você consiga colocar o eletrodo extratimpânico, o fone de inserção, e o paciente não se mexer, né, porque você tem que ficar imóvel, você pode realizar. Então, eu já fiz em mim a eletrocócleo, ela não é que dói, mas o médico tem que ter todo um cuidado, quando o eletrodo encosta na membrana timpânica, você sente que encostou, você ouve como se fosse um tambor, e a partir dali, você não pode mais empurrar, porque a membrana timpânica é vascularizada e você vai ter dor se ele ficar mexendo aí nisso, né? Então, isso realmente poderia interferir. Porque exatamente, ela não deixaria colocar. Então, teria que fazer, né, junto, às vezes se você fizer outros exames eletrofisiológicos, seria o caso aí teria que realmente fazer com sedação. Bom, espero ter respondido a sua questão. Vamos agora entrar aí no sistema auditivo central, que eu acho que é uma questão mais que todos têm interesse, né? E quando a gente começa a falar de processamento de sistema nervoso auditivo central, eu comecei pelo processamento auditivo, que acho que quem me conhece sabe que é a minha grande paixão, e a gente vai identificar, então, essa eficácia do sistema nervoso central de uma maneira subjetiva. Então, a gente depende de resposta do paciente. E por isso que, às vezes, o eletrofisiológico vai contribuir, porque você pode tentar eliminar questões externas, mas nem sempre isso é possível. Então, uma medida objetiva, você não tem essas interferências. Então, o processamento auditivo, ele vai analisar funcionamento do sistema nervoso auditivo central de várias regiões. Então, a gente vê localização e lateralização sonora, pensando em tronco encefálico, a discriminação auditiva, reconhecimento de padrão, então, auditivo, habilidade de você perceber diferença, né, entre esses padrões acústicos, os aspectos temporais da audição, que é quanto que você vai perceber diferença de frequência, intensidade, duração, que está relacionado mais com áreas superiores, então, integração, né, do hemisfério verbal e não verbal. A figura fundo, que é a habilidade essencial para que a gente consiga discriminar fala em ambientes ruidosos, e hoje o mundo é ruidoso, então a gente também avalia aí áreas mais baixas de tronco encefálico. Fechamento auditivo, que é quando você precisa fechar a informação mesmo, está faltando partes ou estando distorcido, e aí isso a gente faz no nosso dia a dia, inconscientemente, né? Você tá no telefone, ele falhou a ligação e você dá sequência ao que a pessoa está falando, é porque o seu cérebro fez o fechamento daquele contexto. E conseguir, então, fazer a integração binaural de informações diferentes apresentadas simultaneamente, que também envolve áreas de integração interhemisférica, áreas associativas e hemisfério não verbal. Então, o processamento auditivo, ele consegue identificar várias regiões do sistema nervoso auditivo central e como a gente pode fazer para identificar
por meio dos testes comportamentais e depois propor aí uma reabilitação. Então, quando eu desconfio de uma falha de processamento auditivo, é quando eu tenho essas queixas, né? Dificuldade de compreender em ruído, dificuldade de compreensão, tempo de atenção encurtado, quando a pessoa tem ansiedade, né? Quando quer ouvir algo novo, um estresse, dificuldade para seguir ordens, às vezes ela parece escutar ou não, e você faz uma audiometria, as respostas estão perfeitas. Então, o que faz com que essa pessoa não entenda o que a gente fala? Se lá no sistema periférico tudo funciona, orelha média funciona, cóclea funciona, e o que faz com que ela não entenda? Pode ser algo central. Então, a gente, né, tem meios para investigar isso. Dificuldade de memória, habilidade de fala e linguagem, pouca habilidade de leitura e ortografia. Então, eu tenho que entender a queixa do paciente também para que eu consiga fazer esses direcionamentos de testes que eu preciso pedir e conseguir correlacionar. E aí, subindo um pouco mais, né? Subindo não, aqui falando de potencial evocado auditivo, a gente começa falando de tronco encefálico, então, que é o início, né, da análise do sistema nervoso auditivo central, que é um potencial de curta latência, que vai conseguir identificar o funcionamento, né, do nervo coclear até tronco encefálico. Então, aqui já começa a diferenciação. Se eu quero analisar córtex, não é esse exame que eu tenho que pedir, porque eu estou avaliando tronco. Então, eu estou avaliando uma área mais inferior do meu sistema nervoso auditivo central, que eu vou ter localização. Então, o PEAT é um teste que consegue me direcionar para esses sítios geradores. O que eu vou avaliar? Quais são as regiões? Eu vou avaliar nervo auditivo, núcleo coclear e leminisco lateral. Claro que a gente tem as outras ondas. Então, onda 2, onda 4, onda 2, que é nervo auditivo, onda 4, que é complexo olivar superior, mas elas podem não aparecer. Então, as ondas, né, que a gente avalia mais são as ondas 1, 3 e 5, tão famosas. E essas são as regiões que a gente avalia, nervo auditivo, núcleo coclear e leminisco lateral. Quando eu penso num potencial evocado auditivo, eu tenho que pensar em um teste que vai me trazer informações de diagnóstico diferencial. Então, entre alterações cocleares e retrococleares, também possibilita o diagnóstico de via auditiva, então, integridade, né, de limiar auditivo, limiar eletrofisiológico, a determinação de limiares auditivos, então, em pacientes que não conseguem corresponder à avaliação comportamental, avalia essa maturação do sistema, então, em bebês, em pacientes difíceis de serem testados, também avalia doenças, né, do sistema auditivo, além desse monitoramento auditivo e da pesquisa do microfonismo coclear, pensando na neuropatia. Então, ele traz muitas informações que a gente precisa, então, correlacionar o quanto que eu estou pensando num periférico, e será que aquela alteração do periférico, ela pode ser central? Então, eu quero avaliar, né, posso ter um tumor, um neurinoma, comprimindo regiões que vão interferir aí nesse resultado do limiar auditivo. E aí o potencial vai trazer algumas informações importantes. No potencial evocado de tronco, então, as pessoas, né, que podem ser beneficiadas dessa avaliação, então, são pessoas com zumbido, tontura, problemas neurológicos, pessoas que têm dificuldade, né, atraso no desenvolvimento, então, dificuldades escolares, compreensão auditiva nos bebês, em perdas sensórias unilaterais, quando eu tenho uma perda auditiva assimétrica e eu tenho que pensar que isso pode ser algo central. Então, ele é um diagnóstico muito importante, diferencial.
Em pacientes que não conseguem ter uma resposta confiável, então crianças com autismo, que às vezes você não consegue fazer um comportamental, simuladores. Então, a gente tem uma gama grande de indicações para essa avaliação. Pode ter alteração nos exames de PEAT em casos de PAC? Graziela, a gente não observa uma alteração em latência. Então, quando às vezes você faz um PAC e você faz um BERA, o que você observa? Que às vezes você vai ter latência muito limite de normalidade, então, principalmente onda 3 e 5, porque a onda 3 é o núcleo coclear, que tem relação com figura fundo, então, às vezes você vê uma onda 3 lá em 3,9, ou aquela orelha mais afetada nessa funcionalidade, né? Você pode ver um pouco diferente da outra, então, às vezes, uma orelha em 3,7, a outra em 3,9, mas é difícil você ver uma alteração no limiar auditivo e não tanto uma alteração, o que a gente mais observa é uma questão qualitativa e de morfologia de onda. Então, quando você tem um PAC alterado, você faz um PEAT, você pode ver uma morfologia, uma amplitude menor de onda, e depois de um treinamento, você vê uma melhora aí nessa morfologia. Então, nessa avaliação, a gente não olha só latência, mas a gente também olha amplitude, morfologia de onda, que pode estar latência normal, mas com essa análise mais qualitativa não tão adequada. No potencial de média, ele não é tão feito, né, ultimamente, quer dizer, ele é realizado, mas às vezes a gente não tem acesso. Ele é um conjunto de potenciais que vai analisar áreas mais superiores, então, a partir de 10 milissegundos, e ele tem múltiplos geradores, diferente do tronco, que a gente tem mais específicos. Então, a gente tem vias tálamos corticais, colículo inferior, formação reticular, e ele vai analisar especialmente esta onda positiva PA, que é a onda mais robusta do potencial de média latência. Então, o que é esperado? No potencial de média, você faz uma comparação, então você coloca eletrodos aqui na região, né, temporal, então você põe o C3, o C4, e você vai ver se existe uma simetria entre as respostas de orelha e de hemisfério. Então, ele te dá essa possibilidade de você conseguir comparar a resposta de duas orelhas em relação a um hemisfério e a resposta dos hemisférios em relação a uma orelha, que é conhecido como efeito eletrodo e efeito orelha. Então, quando a gente analisa esse efeito eletrodo, a gente está analisando essa simetria hemisférica, e quando a gente analisa efeito orelha, a gente está analisando respostas, se existe simetria entre orelhas. Eu vi que tem uma pessoa com a mãozinha levantada, você quer abrir o seu microfone? Ou às vezes, Kellen, que está com a mãozinha levantada. Às vezes é o acaso, né? Ou não? Bom, ou a pessoa se manifesta, ou ela escreve no chat, mas pode ser que às vezes levantou sem querer, né, Alegra? Eu vou responder então outra pergunta do Flávio: com quantos anos se faz o PEAT? Qual é a idade, Flávio? O PEAT ele pode ser realizado ao nascimento, né? Então a gente tem bebês com indicadores de risco. O ideal é que ele não faça somente emissões otoacústicas de triagem, e sim ele faça já o PEAT ou triagem ou diagnóstico. Então, a gente não pode perder tempo em bebês com indicadores de risco. O que a gente tem que observar é o período maturacional. Então, a maturação do PEAT, ela é com 24 meses, mas você tem tabelas de desconto, né, de latência de acordo com a faixa etária. Então, o PEAT é um teste que você consegue fazer, nasceu, você já consegue fazer, mas pensando que a sua maturação acontece aos 24 meses. O média latência é um teste que você tem a sua normalidade, sua maturação em torno de 8, 10 anos. Então, ele já é um exame que
Se você pode fazer antes disso, mas, às vezes, se alterado, você não poderia classificar como uma alteração pela maturação. Então, o média-latência, ele investiga, né, disfunções corticais, então, localização de lesão, quando a gente analisa o efeito eletrodo, que você analisa a simetria dos hemisférios. Monitoramento terapêutico pode ser feito antes e depois de uma avaliação de um treinamento auditivo. E ele também é muito importante em crianças com dificuldade de distúrbios de aprendizagem, quando a gente correlaciona ele com o PAC. Então, você vê o efeito orelha, né? Se tem uma simetria ou não entre as orelhas, e você pode correlacionar isso com os testes de processamento auditivo. E aqui, só corrigindo, potencial evocado auditivo de longa latência. Isso que eu revi a aula várias vezes. Então, quando a gente entra aqui no P300, né, de longa latência, e aí a gente está vendo, então, essas mudanças elétricas que vão ocorrer, mas agora sim eu estou analisando áreas corticais, né, mais superiores. Então, investigação, memória, tomada de decisão. E a gente tem, então, no P300, potencial exógeno, ou seja, eles vão aparecer independente de qualquer coisa, você só dá uma estimulação e esses potenciais aparecem, então a gente chama mais como potenciais corticais. E quando eu quero realmente analisar, né, um potencial cognitivo, aí a gente diz que ele é um potencial endógeno, porque depende de uma ação. Então, o P300, o paciente tem que prestar atenção no estímulo diferente para que a gente veja essa curva. E aí, as aplicações clínicas são grandes também, pensando em pacientes com demência, Alzheimer, porque ele precisa manter a atenção na ordem que a gente dá, hiperatividade, déficit de atenção, porque o paciente também tem que lembrar que ele tem que prestar atenção no estímulo diferente, monitoramento de treinamento auditivo pré e pós, e outras patologias como dislexia, transtorno do processamento e em idosos. Então, a gente quer avaliar funções corticais e cognitivas, e aí esse é o exame que a gente poderia investigar isso. Então, pensando aí em tudo isso que eu apresentei, o mais importante que a gente precisa pensar é a queixa. Então, quando um paciente vem para mim, eu quero saber a queixa. A partir da queixa, eu vou conseguir pensar em patologias, então correlacionar as patologias, associar com localização anatômica, e aí que eu vou conseguir escolher os testes. Então, por isso que a gente precisa entender fisiologia, doenças correlacionadas com a audição, mesmo que eu não vá dar diagnóstico, para que eu consiga escolher exatamente aquilo que vai me servir. Senão, o que acontece? Eu já vi pessoas que fazem todos os exames, né? E aí você acaba sendo o quê? Fazendo exame que não necessita. Então, você pede tudo. E o que você faz com aquilo? Né? O paciente está pagando, né, aqueles exames. Então, não é justo você pedir tudo, sendo que não há necessidade. Então, pensando aqui nesse raciocínio clínico, né, que eu sempre gosto de passar, Silvia, pode ser que a sua internet às vezes esteja mais lenta, porque eu já estou em alguma dificuldade, nas queixas. Então, dificuldade de compreensão, né? Uma queixa de dificuldade de compreensão, quais testes que eu posso pedir? Então, quando eu tenho essa queixa, avaliação audiológica completa, emissões com supressão pode me trazer como que está esse meu sistema eferente, o próprio processamento auditivo, então, se eu tenho uma alteração do processamento auditivo, pode ter relacionado com a compreensão, e eu também posso ter respostas quando eu peço os potenciais de tronco, médio e longa em relação a essa queixa. Então, se a queixa é uma dificuldade de compreensão,
a gente poderia solicitar todos esses exames para investigar, então, essas funções que eu mostrei para vocês. Uma dificuldade escolar. Então, crianças com dificuldade escolar chegam muito, né, no nosso dia a dia. A gente poderia pedir os mesmos testes, que vão avaliar como que esse sistema está reagindo desde o periférico até o central. Então, esses testes também trariam informações importantes de cada uma dessas regiões. Dificuldade de atenção, então, aí eu pensaria mais num processamento e longa latência e num potencial de tronco para eu verificar questões mais de integridade do sistema nervoso auditivo central, mas correlacionando com áreas corticais, porque quando o paciente tem dificuldade de atenção, o potencial de longa, ele vai demandar de funções executivas, né, de áreas frontais, para que eu discrimine um som, para que eu tome uma decisão de pensar no diferente, para que eu levante o dedo toda vez que eu vi o som diferente. Então, isso depende de planejamento, de funções executivas. E a gente investigaria isso nessas crianças com dificuldade de atenção. Em caso de zumbido, que é tão comum, né, eu acho importante a gente investigar, então, a audição, ver se é uma perda assimétrica, também avaliar a supressão, que está vendo sistema eferente, a eletrocócleo, aí sim, poderia trazer informações, porque eu posso ter um zumbido, pensando numa Meniere, que é uma das características, né, o zumbido, flutuação auditiva, alteração no equilíbrio. Pensar, então, em avaliação do sistema vestibular e no potencial por causa de tronco, para eu verificar, então, como que estão esses sítios geradores, se eu tenho algo interferindo aí nessa passagem do som. E na tontura, quando o paciente tem tontura, a gente também tem que investigar todas essas regiões, então, eletrocócleo, sistema vestibular e até funções mais superiores, porque eu posso ter interferência, né, de integração interhemisférica. Eu já tive pacientes que se perdem na rua, que não têm equilíbrio por uma falha do processamento auditivo. E aí, chegando ao final da nossa aula, que passa voando, né, eu queria apresentar um caso clínico, para depois a gente fazer a nossa surpresa, né, Alegra? Que é uma criança que chegou para mim com 8 anos, e do gênero feminino, e eu trouxe esse caso porque reflete muito o que eu estudo a minha vida inteira. Então, desde 2008, eu estudo sobre otite, né? E quem me conhece sabe que eu fiz meu doutorado, meu mestrado, baseado, né, em crianças com esse histórico de infecção de ouvido, e eu acho que a privação auditiva pela otite, ela interfere muito no sistema nervoso auditivo central. Então, eu trouxe esse caso para que a gente fale disso, né? Uma criança com 15 otites na infância. Eu nunca tinha ouvido 15 otites na infância. No meu doutorado, no meu mestrado, eu pesquisei crianças com 3, 4 episódios de otite na vida, né? E essa criança específica é uma criança com 15 episódios, que eu conheci bebê. E eu falava para a mãe, olha, tá muito, é importante você procurar um otorrino, vamos pôr um tubinho, né? Eu desesperada que a mãe colocasse um tubinho para liberar essa passagem de som, né? Para que essa criança, né, conseguisse ouvir, tirar aquela secreção. E a mãe pulava de médico, aí o que acontece quando você faz um tratamento de otite? O médico tenta um tratamento medicamentoso, ele não chega na primeira vez e já sugere a cirurgia. Então, ela ia no médico, ele fazia o tratamento. Aí ela ia no outro médico fazer o tratamento. Aí ia no outro médico fazer o tratamento. E nunca chegava na vez do médico sugerir a cirurgia. E muitos pais, às vezes acontece isso mesmo, né? Por medo da cirurgia, enfim. Então, essa criança teve 15 episódios de otite, mais à esquerda. E a dificuldade veio por dificuldade de interpretação de texto, memória e atenção, porque está no 3º ano do ensino fundamental. Quando essa, né,
pessoa chegou a mim, né, uma amiga, mas aí, uma amiga da minha irmã, e veio comigo, faça isso, eu já sabia o que esperar do processamento auditivo, né? Uma criança com 15 episódios de otite, com uma privação mais à esquerda, eu já esperava uma alteração dos testes, especialmente à esquerda. Atendi um de 2 anos de idade, com 16 em 1 ano. Meu Deus, né? Trocas na fala, claro, né? Porque a privação auditiva vai trazer uma dificuldade na discriminação dos fonemas. Aí, o que a gente poderia, pensando nesse caso, sugerir? Uma audiometria tonal, eu poderia sugerir, né, claro, uma vocal imitanciometria, poderia pensar em umas emissões, né, para ver como que tá no processamento auditivo, porque ela tem queixas, né, de dificuldade de compreensão, e potenciais de tronco, média e longa. Então, isso é o que eu poderia sugerir, e eu vou mostrar o que eu fiz, porque eu também não tenho acesso a alguns testes, como média latência, eu não realizo. Então, na audiometria tonal vocal, sem alteração nenhuma, né? Então, esses episódios não chegaram a afetar a orelha interna, com uma discriminação adequada, porém, uma curva timponométrica tipo A com ausência de reflexo bilateral. E aí, já era esperado, né? Às vezes, uma ausência de reflexo, por você ter muita história de infecção de ouvido. Então, neste caso, o que eu penso? Esse reflexo estapediano ausente, num passado desse, eu penso que isso é uma interferência desse passado otológico. Diferente de quando a gente vê uma ausência de reflexo em crianças que nunca tiveram esse passado otológico, e aí realmente a gente tem que pensar como que está esse funcionamento central, né, daquelas vias que eu falei para vocês, de núcleos cocleares e complexo livar superior. E quando a gente fez a avaliação do processamento auditivo central, o que foi observado que era o que eu já imaginava, né? Eu até pensei que ela pudesse ter questões de tronco alteradas, mas é uma criança muito estimulada. Então, isso daqui já foi resolvido, né? Quando a gente pensa no PAC, esses 2 testes, MLD e PSI, a gente está avaliando tronco encefálico, RGDT, córtex auditivo primário. Quando eu falo em imitação, eu estou analisando hemisfério direito, ou hemisfério não verbal, mas aí no consoante vogal, eu vi que a orelha direita dela é a dominante, então eu sei que o hemisfério esquerdo é o linguístico, mas o que eu vi aqui? Orelha esquerda alterada, orelha esquerda normal, mas diferente da direita, e orelha esquerda super alterada, 38%, indicando realmente uma dificuldade nessa integração interhemisférica. Então, quando eu olho essas habilidades auditivas alteradas, quais são, né? De ordenação temporal e de integração interhemisférica, com presença do tipo A, ou seja, a orelha esquerda competitiva com muitos erros, e quando eu analiso a resposta do teste consoante vogal e eu faço o índice de lateralidade para ver eficiência entre vias auditivas, eu tenho um índice de lateralidade de 44%, que está acima do esperado para uma criança de 8 anos. E quando a gente olha esses achados não auditivos, o que eu vejo? Presença de inversões no teste de padrão de frequência, que vai indicar um indício de evocação de informações armazenadas, e uma possível, né, falha de função executiva inibitória. E aí, a gente não para por aí, né? Quando a gente faz um potencial auditivo de tronco, eu poderia, nesse caso, quando alguém me perguntou se isso dá alterado, observar uma diferença aqui nas latências entre orelhas da onda 3 e 5. Mas a gente tem um exame muito normal, então a gente vê integridade, né? E o potencial de tronco aqui não trouxe uma informação, mostrou que essas regiões estão íntegras, né? Funcionando, apesar de
você ter uma alteração na funcionalidade delas, mas a região está recebendo o som no seu tempo adequado, na sua latência adequada. E quando a gente olha um P300, por que o P300 ele não é um exame que você consegue comparar pessoas com outras pessoas? Porque a faixa de normalidade é muito ampla. Então, a normalidade é de 294 a 300 e alguma coisa, né? 350, enfim. E a gente teve aqui, se eu olhar as duas orelhas, você tem respostas normais, mas você tem uma orelha esquerda também com tempo de latência diferente da direita, apesar de normal. Então, será que pós-treino isso daqui se iguala? Então, a gente consegue melhorar latência, sendo que ela tem achados não auditivos, né, de evocação, de função executiva inibitória, que me leva a funções executivas. Então, isso é algo que a gente tem que pensar até numa avaliação dessas regiões, né? Se apareceu lá no processamento, e aqui também mostrou uma diferença entre orelhas, o quanto que isso é algo que o treino vai dar conta, ou o quanto que a gente também tem que investigar dessas funções executivas. Então, o que essa paciente faz, né? É uma paciente que está em psicopedagoga para trabalhar questões escolares e de dificuldades que ela vem apresentando, e o treinamento auditivo acusticamente controlado para que a gente realmente consiga dar uma ênfase aqui e garantir uma melhora nessa orelha esquerda, para melhorar a integração interhemisférica, e aí sim essa criança conseguir visualizar o todo, conseguir interpretar um texto, achar a informação principal, melhorar a sua atenção. E ela está agora na 5ª sessão, e a mãe já diz que pela primeira vez, desde que ela começou o treinamento, ela consegue dizer para a mãe o que ela teve na escola. Porque sempre a mãe perguntava e ela falava, não sei, não lembro. Então, a gente já vê aí um benefício do treino. Bom, pessoal, eu acho que 1 hora é pouco para a gente falar tanta coisa, mas eu quis passar aqui para vocês um resumo do meu dia a dia, de como eu penso quando eu penso em audiologia, e a gente tem que conseguir realmente integrar todos esses testes e entender o que cada um deles faz, por isso que eu trouxe cada um deles aqui. E aí, quando a gente sabe integrar tudo, a gente tem diagnóstico clínico, então, que é o diferencial de um audiologista para um técnico, né? A gente consegue não ver partes de um elefante e sim ver o elefante como um todo. Então, quando você associa a geometria tonal, vocal, mitossimetria, emissões, consegue ter a correlação entre eles, aí você vê o elefante inteiro. Então, o audiologista não pode só ver partes, ele tem que ver o todo. E por isso, a gente pensa num aprimoramento em audiologia clínica, não é, Alegra? Não, com certeza. Depois dessa aula, eu tenho que fazer esse curso. Alegra, que não é audiologista, quer virar audiologista, né? Porque eu preciso entender tudo isso que você falou, porque, vou dizer, parabéns. Muito bacana essa integração, é muito bom a gente ver que a fonoaudiologia está nesse raciocínio clínico. Você falou a verdade, nós não somos técnicos, né? Nós somos realmente audiologistas, e audiologista precisa realmente ter esse raciocínio para não receber E também, na verdade, o clínico também, sabe, Letícia? A gente, quando recebe, que não é audiologista, a gente recebe um exame, a gente é refém daquela informação. Se aquilo tem a ver com o que o nosso cliente, o nosso paciente está tendo como manifestação, e se a gente não sabe analisar, a gente aceita aquilo como verdade. Então, Gente, a Carminha é, assim, a pessoa mais maravilhosa do mundo. E com ela eu aprendi isso. Nossa, como a gente sofria com ela na sala. Porque ela dizia, você vai aceitar essa resposta? Como é que você vai aceitar essa resposta se o paciente está manifestando isso? Então, assim, que bom lembrar dela hoje, né? Porque é uma grande referência em audiologia.
e ela me trazia muito isso, né? O raciocínio, questionamento, pensar. E é muito legal, a sua aula foi maravilhosa. Parabéns, Letícia. A Carminha, você que tocou o nome da Carminha, né? Ela é a pessoa que me inspirou. Então, quando eu saí da faculdade e eu fui fazer especialização na Santa Casa em São Paulo, eu tive o prazer de aprender com ela. Então, quando eu encontrava com ela, né, que eu falava? Eu sou discípula dela, porque o que eu sei de audiologia, claro, na faculdade tive grandes professores, mas a Carminha é a pessoa que me ensinou a ter esse raciocínio clínico e são professores que eu me espelho. Então, acho que a gente sempre tem que se espelhar em pessoas, né? E dentro da nossa profissão. E ela realmente é uma pessoa que eu me espelhei muito e tive o prazer de conviver e ter um grande carinho por ela, enfim. Então,